Estimados irmãos e irmãs do Movimento Espírita do Acre, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. É com muita alegria que temos a oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo um pouco sobre a beleza, a importância do conhecimento espírita para o nosso progresso intelectual e ético-moral, para que cada um de nós possa enfrentar as lutas do cotidiano tranquilamente, confiantes no nosso potencial de realização e também na beleza da presença da providência divina entre cada um de nós e aqueles que convivem conosco na experiência terrestre, nas duas dimensões da vida. Já deixo para vocês o abraço fraternal e amigo do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte para todos vocês que nos acompanham nesse instante. Nós tivemos a grata satisfação de estarmos aqui convidados para realizar um pouco de diálogo, um estudo, uma reflexão, na verdade, em torno dessa verdade que é a mensagem de Jesus, revivida à luz do Espiritismo, o Consolador Prometido, essa verdade que, à medida que nós a compreendemos, a conhecemos, como disse Jesus, ela nos libertará. Diante desse contexto, nós nos lembramos do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, discutindo a necessidade de trabalharmos diante da providência divina aquilo que nós pedimos para ela, aquilo que nós buscamos porque sentimos necessidade junto a ela, nós conseguiríamos obter tudo aquilo que nós pedíssemos. E aí nós vamos escolher exatamente o primeiro item logo que Allan Kardec trata neste capítulo, que é o item Ajuda-te, que o céu te ajudará. Allan Kardec, ele vai estar brilhantemente introduzindo a temática da nossa comunicação com Deus através da oração. Oração aqui entendido na perspectiva mais ampla que o Espiritismo nos coloca, não é só repetirmos palavras, não é só a gente falar num determinado momento com Jesus, com os mentores, com Deus, mas é, acima de tudo, a oração como uma caminhada de busca de profunda comunicação com Deus através de atos, palavras, pensamentos, envolvidos no sentimento que Jesus nos legou do amor a Deus e do amor ao próximo como a si mesmo. Essa problematização de Allan Kardec, evocando uma fala de Jesus, que Mateus irá registrar no seu capítulo 7, é uma revolução no pensamento da compreensão da fala de Jesus. Por que eu digo isso? Porque ao longo do tempo, a humanidade, ao longo da história do pensamento religioso, ela sempre esteve numa relação de troca com Deus, numa relação de comunicação com Deus, em que nós queríamos algo e Deus nos daria através de atos exteriores que as mais diversas perspectivas religiosas, nas suas mais amplas diversidades culturais, essas tradições foram cada vez mais trazendo uma mensagem que foi compreendida na superficialidade
de atos exteriores da comunicação com o divino. Esses atos exteriores se tornaram mais importantes do que o ato interior. Aquilo que habita dentro de nós, dentro do nosso sentimento. E em segundo lugar, focaram que esse ato exterior garantiria que Deus nos daria, Deus nos apresentaria uma resposta em forma do que, por exemplo, a doutrina dogmática da graça, construída dentro do dogmatismo cristão, muitas vezes apresenta ainda hoje para todos nós que tentamos seguir Jesus nessa perspectiva dogmática. Então, Deus escolheria, a partir de atos exteriores, cada um de nós teríamos os nossos desafios existenciais resolvidos, não por nós, pela divindade. Então são dois aspectos importantes nessa dimensão de problematização que Allan Kardec apresenta logo no início do capítulo 25. Kardec é muito profundo, porque ele estava sendo representante do pensamento coletivo de uma equipe muito nobre, muito capaz, muito evoluída, a equipe do Espírito Verdade. Então, na verdade, Allan Kardec, com base no pensamento de Jesus, ele vai dizer que o que Jesus estava querendo afirmar verdadeiramente com as suas palavras do pedi e obtereis, batei a porta e ela abre-se-vos-á, que quando um pai humano, mesmo sendo imperfeito, quando o filho pede pão, ele não dá uma pedra. Ou quando um filho pede peixe, ele não dá uma serpente. Muito mais Deus faz por nós. Allan Kardec vai dizer que, primeiramente, essa troca não é exterior. E no sentido mais profundo, não é uma troca. Nós damos um pensamento, nós damos um sentimento, nós pedimos algo com tudo isso, com base numa necessidade existencial, e Deus nos dá a solução pronta. Não, não é assim. Primeiro ponto, é uma proposta não de troca, mas de autoeducação. É uma proposta daquilo que Allan Kardec, como pedagogo, discípulo de Pestalozzi, mas também de Jesus, irá dizer de mudança de hábito. E aí, essa mudança de hábito não é exterior, é uma mudança de hábito ético, moral, com base no conhecimento intelectual. Então é uma mudança íntima do que nós somos, diante da dificuldade que nós enfrentamos, que nos traz um convite ao progresso espiritual. Nós temos que trabalhar. Um trabalho íntimo, em que nós nos autoconhecemos, em que nós identificamos as nossas imperfeições ou mais paixões e ativamente, diante do desafio existencial, nós vamos mudando a nossa natureza evolutiva com a lei de progresso. E mais, Deus não nos dará absolutamente a solução pronta. Ele dará para nós as condições necessárias
para que nós encontremos a solução dentro de nós mesmos nas relações com o mundo exterior. Então, a conquista também é nossa. O esforço também é nosso. A construção é nossa e intransferível. No entanto, não nos faltará absolutamente nada que seja necessário para a vitória sobre nós mesmos. É muito importante nós compreendermos essa verdade que Jesus, inclusive, irá afirmar que é a verdade que nos libertará a partir da compreensão, do conhecimento dessa verdade. Então não vem absolutamente a possibilidade de compreensão numa perspectiva espírita. Primeiro, de que nós não somos capazes de vencer o testemunho. Segundo, que porventura estará faltando algum elemento importante por parte da providência divina para que nós consigamos enfrentar o testemunho e vencer a nós mesmos nas relações com o mundo exterior, que na quarta parte do Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, nós vamos ter na lei do progresso como o elemento primordial para nortear essa vivência dos testemunhos existenciais. E vinculado à lei de progresso, a lei de sociedade, onde cada um de nós estamos sempre vinculados a um contexto historicamente constituído dentro de um determinado tempo histórico que vai nos apresentar os desafios que nós precisamos para crescer. Dito isso, vamos relacionar esse conhecimento fabuloso que Allan Kardec modifica completamente a compreensão do vínculo da criatura com o Criador através do ato da oração, que é um ato que está para além da verbalização das palavras, mas que diz respeito àquilo que o Livro dos Espíritos nos chama a atenção para o sentimento que nos move e muito mais, ao processo de progresso que nós somos convidados por Deus para realizar diariamente no enfrentamento das provas e ou expiações. Observe que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia da Covid-19, um dos maiores testemunhos que a humanidade já viveu nos últimos anos. Nós estamos vivendo uma prova coletiva e, ao mesmo tempo, para alguns espíritos, uma expiação coletiva. Então, são provas e ou expiações, dependendo de cada caso, dependendo de cada contexto evolutivo de todos os espíritos que estamos nas duas dimensões da vida, vinculados ao planeta Terra na atualidade. Observe que o Covid-19 é uma pandemia que vem colocar em xeque muito dos nossos hábitos, muito das nossas atitudes, que, na realidade, ainda não expressam o objetivo maior que Jesus quer da humanidade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, nos amarmos mutuamente, indistintamente, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E mais, lembrando do que Jesus disse, que
o grande modelo e guia para a vivência desse amor a Deus e ao próximo foi o amor que ele vivenciou quando esteve em contato com a dimensão física da vida humana há mais de 2 milênios atrás, quando ele asseverou que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. Ele é a grande referência. Então, o modelo da nossa organização social, o modelo ou os modelos econômicos, os modelos políticos, os modelos ético-morais que ainda estão vigentes na contemporaneidade, eles estão sendo problematizados de uma maneira radical, de uma forma inquestionável com a pandemia da Covid-19. Porque provavelmente, vamos saber no futuro, depois que as pesquisas avançarem, essa pandemia seja o resultado das nossas ações egóicas, mesmo quando nós defendemos publicamente o pensamento de Jesus, mesmo na perspectiva espírita, que revive a essência do pensamento de Jesus, que foi colocado lá atrás no contexto do Lago de Genezaré, da Galiléia inesquecível e de todas as caminhadas de Jesus por aquele espaço geográfico que envolveu a sua missão enquanto encarnado no planeta Terra. O grande arauto de Deus, o grande Messias, o maior enviado da paternidade divina, da providência divina, para promover a grande síntese de todas as lições dos missionários que vieram antes dele e que viriam após ele. Nessa perspectiva, nós estamos sendo convidados a repensar muito dos nossos hábitos, a nos olharmos mais, a convivermos mais com a célula da nossa família, a aprendermos novas experiências. E aí, já concluindo as nossas reflexões, eu gostaria de propor uma questão que para nós ela se torna cada dia mais fundamental para o enfrentamento das lutas humanas. Diante de um desafio, diante de uma dificuldade, nós devemos sempre perguntar, é a nossa proposta: o que é que Deus está querendo que eu aprenda com essa prova e ou expiação, que eu ainda não aprendi? E metodicamente, como o nosso querido Agostinho de Hipona nos colocou na sua obra, na sua contribuição no Livro dos Espíritos, muito provavelmente, quando nos propôs o conhece-te a ti mesmo, na problematização, como resposta à problematização de Allan Kardec, e aquela forma procedimental de nós nos conhecermos, podendo fazer essa análise diária, que pode ser horária, que pode ser a cada minuto, depende da disciplina de cada um de nós, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós falamos e como nós agimos. E aí nós vamos fazer a leitura. E diante do impacto da pandemia, nós vejamos dentro de nós as repercussões que podem vir em forma de medo, e aí a gente tem que construir a confiança na providência divina e, junto com ela, ajudado por ela,
nos libertaremos. Porque a metáfora do céu que dará a resposta é a providência divina aí representada. A ajuda do céu é a ajuda dessa caravana infinita do amor que Jesus comanda neste planeta. A caravana que nunca se dissolverá. A caravana que a cada dia mais aprende a viver, a sentir, a distribuir o amor de Deus por nós e o amor de Deus para nós e para o nosso próximo. Então não tenhamos dúvida, seja ela qual for, do potencial que temos, da ajuda da providência divina e da nossa capacidade de vencer cada testemunho. Por isso, ajudemo-nos, ajudando a Deus a fazer em nós a construção de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo jovem, de uma nova criança, de um novo idoso. Seja qual seja a nossa condição atual, o que Deus quer é que não tenhamos dúvida alguma de que Ele nos ajuda a todos os instantes a vencermos em nós as nossas imperfeições e o nosso esforço cotidiano de modificar o que somos em nossa imperfeição para conquistarmos a melhoria na nossa reeducação é o que vai fazer com que a felicidade seja construída em cada testemunho vivido. Nunca nos esqueçamos de Jesus. Batei a porta e a porta se abrirá. Pedi e obtereis, mas nunca esquecendo que só com a atitude de autoajuda, autoamor, nos ajudando e confiando com a fé raciocinada na ação da providência divina, é que nós construiremos a felicidade em nós, que se transformará na felicidade na sociedade planetária, na sociedade humana. Muita paz, foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade.